Olá! Vamos começar logo de cara com a nossa análise de hoje, focada num tema que levanta muitos debates. Por que o Rivotril é remédio e a planta é crime? Essa é a chamada hipocrisia farmacológica. Vamos mergulhar fundo nos detalhes farmacológicos, legais e sociais que mostram como a gente lida com medicamentos fortíssimos de um lado e uma planta do outro. Bora entender como tudo isso funciona na prática. Então, vamos pensar o seguinte: existe uma contradição gigante, quase gritante, na forma como lidamos com diferentes substâncias. De um lado, temos o Rivotril, por exemplo, e outras drogas de tarja preta. Elas têm um altíssimo potencial de causar dependência, mas são prescritas aos milhões todo santo dia. Do outro lado, cai o peso pesado do aparato policial contra o cultivo de uma simples planta. Como é que a sociedade aceita de braços abertos essas substâncias sintéticas pesadíssimas com o selo do Estado, mas criminaliza uma espécie vegetal? É no mínimo curioso, não é verdade? E a conta dessa balança simplesmente não fecha. Vejamos, substâncias perfeitamente legais, que geram montanhas de impostos e são super fáceis de achar, tipo o álcool e os opioides, carregam riscos altíssimos de letalidade e vício. Mas a cannabis, que historicamente sofre restrições, continua criminalizada para uso geral. E aqui entra um dado impressionante, atenção a isso. Não existe na história da medicina absolutamente nenhum registro científico de overdose letal de cannabis. A dose teórica necessária para isso seria literalmente impossível de ser consumida por um ser humano. Analisando essa perspectiva comparativa sobre a letalidade, fica claro uma rachadura gigante no discurso proibicionista. Afinal, a justificativa principal da proibição não costuma ser a proteção à vida? Pois é, mas quando olhamos os dados frios da ciência, vemos exatamente o oposto. Atividades e substâncias legalizadas causam estragos exponencialmente maiores. Isso coloca em xeque o argumento de que a proibição existe puramente para proteger a saúde pública. Para colocar isso numa escala mais palpável, vamos focar neste número, 114. Estudos científicos que comparam a dose de uso comum com a dose letal mostram que o álcool é 114 vezes mais letal que a maconha. É inevitável questionar a lógica das políticas públicas quando a substância que é estatisticamente muito mais perigosa, de longe, está ali, disponível e muitas vezes em promoção na prateleira de qualquer mercado. Os especialistas em sociologia e filosofia trazem um ponto bem profundo sobre isso. Existe uma tese baseada na ideia da biopolítica que diz basicamente o seguinte: o Estado lucra rios de dinheiro com os impostos de fígados destruídos pelo álcool e mentes dopadas por tarjas pretas, mas aciona a tropa de choque se uma planta for cultivada no quintal. Ou seja, sob essa ótica analítica, o sistema restringe a autonomia do próprio corpo, não por cuidado, mas para manter o controlo e proteger grandes monopólios farmacêuticos. O novo cenário jurídico, da proibição à regulamentação. E como o Brasil está lidando com tudo isso juridicamente? Bom, o cenário legal por aqui passou por mudanças marcantes e bem recentes. Em 2015, a Anvisa deu o pontapé inicial, permitindo as primeiras importações de canabidiol. Dando um salto para 2024, o Supremo Tribunal Federal fixou a quantidade de 40 gramas para diferenciar o uso pessoal do tráfico. No mesmo ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o cânhamo industrial não se enquadra como entorpecente. E, fechando essa linha do tempo, temos as novíssimas resoluções da Anvisa para 2026, criando uma cadeia nacional oficial de suprimentos medicinais. Mas vamos lembrar da situação antes dessas regras de 2026. Existia um verdadeiro abismo legal. Pacientes com condições extremamente severas, como epilepsia refratária ou dores crónicas absurdas, precisavam bater na porta do judiciário para pedir um salvo-conduto, um habeas corpus preventivo. Tudo isso apenas para conseguir cultivar o próprio remédio em casa, sem o risco de acabar na cadeia. Essa era, na prática, a única via para garantir o direito à saúde enquanto o Estado se mantinha omisso. Regras de cultivo médico de 2026. O que realmente mudou? É fundamental entender os limites exatos do que essas diretrizes da Anvisa para 2026 permitem. O ponto-chave é: a autorização de cultivo é restritamente para pessoas jurídicas. Estamos falando de empresas, universidades pesquisando e associações de pacientes rigorosamente avaliadas. Além disso, existe um teto de limite cravado em 0,3% de THC, o que caracteriza o cânhamo industrial.
Sem falar que o processo exige inspeções sanitárias super severas e rastreamento contínuo das plantas. Definitivamente não é um passe livre, é um ambiente farmacêutico controlado milimetricamente. Certo, mas qual é a rota desse medicamento até o paciente? O grande avanço prático da Resolução 1015 foi incluir as farmácias de manipulação nesse ciclo. Podemos ver isso como um processo de 3 passos. 1. Ocorre uma prescrição médica totalmente individualizada. 2. A farmácia cria a formulação exata para aquele caso específico. E 3. O produto é entregue legalmente. É um ajuste de precisão que muda de água para o vinho a qualidade de vida de quem enfrenta quadros neurológicos complexos. Agora, uma pausa para derrubar um mito urgente. Existe a falsa ideia de que liberou geral, e isso não é verdade. A nova regulamentação não autoriza de jeito nenhum o cultivo caseiro com fins recreativos. A Lei de Drogas de 2006 continua ativa. Plantar no quintal continua sendo uma atividade legal, com exceção daquelas raras decisões judiciais individuais que já comentamos. Todo esse novo foco estatal é pura e exclusivamente voltado aos usos medicinal, científico e industrial. As nuances. Riscos do uso combinado. Para manter a nossa análise estritamente imparcial e baseada em factos, precisamos falar sobre os riscos à saúde pública também. Os dados científicos são cristalinos, especialmente quando o assunto é misturar substâncias. Isoladamente, a cannabis funciona como um depressor leve, mas quando combinada com o álcool, aí temos um efeito sinérgico super perigoso. O álcool literalmente turbina a absorção do THC pelo sangue, elevando a intoxicação. O que isso significa na prática? O risco de direção perigosa, por exemplo, dobra instantaneamente com o uso simultâneo. E os danos colaterais desse consumo simultâneo não param no trânsito. A literatura médica aponta maiores taxas de evasão escolar, uma propensão enorme ao binge drinking, que é aquele consumo super rápido e excessivo de álcool, além de um risco consideravelmente ampliado de desenvolver dependência de substâncias. É por motivos assim que órgãos de peso, como a Organização Mundial da Saúde, recomendam que as políticas estatais abandonem a criminalização pura e foquem urgência na educação em saúde e na redução de danos. O custo do proibicionismo. Chegou a hora de falar sobre o impacto macroeconômico, porque a conta financeira de tudo isso recai pesadamente nos ombros de quem paga impostos. A máquina estatal é acionada diariamente para focar em crimes sem vítima, como portar quantidades minúsculas de uma planta. Pense na quantidade de dinheiro público indo para delegacias, processos judiciais intermináveis e prisões superlotadas. Enquanto isso, crimes violentos de facto como homicídios e roubos sofrem com baixíssimos índices de resolução por absoluta falta de recursos. As análises sociológicas trazem um conceito fascinante para explicar essa dinâmica: a manutenção do estamento burocrático. A ideia aqui é que a guerra às drogas infla orçamentos estatais gigantescos, sustentando a própria burocracia e os altos salários da segurança e do judiciário, sempre focando a energia em caçar o pequeno usuário. Sob essa ótica, a lei se desvirtua. Ela deixa de ser um instrumento de justiça e vira um grande mecanismo de opressão e manutenção de privilégios de classe. Então, para encerrar a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação que precisa ecoar. Considerando que é a população que paga a conta do sistema de saúde, que financia todo esse caríssimo aparato policial e que banca o próprio sustento, qual deve ser o limite desse paternalismo estatal? Afinal de contas, quem é o verdadeiro dono do direito à autonomia sobre o próprio corpo e a própria mente? É um quebra-cabeça complexo sobre liberdade, responsabilidade fiscal e políticas públicas baseadas na realidade. Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui e até à próxima.